Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pirroncast. E hoje a gente está com um convidado muito especial, uma pessoa muito experiente que eu conheci graças a um amigo em comum, o papai, que já esteve aqui com a gente. E eu vou apresentar para vocês o Joime, que eu conheci ele na NAB, ele tem muitos anos de experiência. Seja bem-vindo. Obrigado, Pirron, pelo convite. Puxa, que legal ter te conhecido, estar conhecendo sua produtora. Obrigado eu por ter vindo aqui, obrigado eu pela recepção lá na viagem com a minha esposa, com as pessoas que trabalham com a gente, em outros lugares que a gente já foi se encontrando. E aqui a gente está para falar um pouco sobre a sua carreira, um pouco sobre a evolução do audiovisual. E aí eu quero saber um pouco de como que foi esse começo da sua trajetória, por onde que você começou. Olha, vou começar com a parte engraçada da coisa. Eu estudei em escola técnica, fiz a Escola Técnica Federal. E os últimos 6 meses para a formação, era preciso fazer um estágio. E eu fui no CIES, Serviço de Integração Empresa-Escola da Escola Técnica Federal, e vi um anúncio de estágio na TV Globo. Naquele dia, eu estava com uma entrevista marcada por uma empresa de engenharia, onde eu ia ser copista, cara. Aquela coisa que antigamente a gente precisava pegar o papel manteiga que o engenheiro desenhava, colocar o vegetal em cima e desenhar com nanquim. Isso seria meu trabalho na época. Um trabalho chato, que ia ganhar pouco. Aí eu vi o anúncio da Globo e falei, pô, eu vou lá na Globo. Tinha Golden Cross, tinha Vale Refeição, pagava um salário mínimo para estagiário, o dobro do que eu ia receber de estágio no outro. Falei, eu vou lá, claro que eu não vou entrar na Globo, né? Eu vou lá e chego em casa e falo, pegou o estágio? Não, eu não fui no estágio, porque eu fui no estágio da Globo. E aí, pegou? Não peguei. A história era essa. Então, daí eu fui na Globo. Depois de 5 horas de entrevista, testes, eu saí de lá já contratado como estagiário para na semana seguinte estar começando. Foi a primeira vez que me colocaram assim, como você ilumina um copo d'água? Eu estava numa entrevista com o engenheiro Fernando Bittencourt, que se pesquisarem no Google vão ver a fera que esse cara é. Ele era diretor de engenharia da Globo São Paulo, depois foi para a Globo Rio por muito tempo, como diretor-geral de engenharia. Um cara fera, e eu vendo um cara sério, junto com o gerente, como que você iluminaria um copo d'água? Falei, puxa, eu nunca tinha pensado em iluminar, quanto mais um copo d'água, né? E acho que naquele dia dei a resposta certa. Falei, olha, isso dá tanto reflexo que acho que eu só iluminaria com uma luz aqui por trás, né? Que eu nem sabia que era o contraluz. E fui contratado. Eu falei, bom, tudo bem, não era bem o que eu queria uma área mais de técnica, engenharia, mas vamos ver em televisão. Aí comecei e achei um campo muito interessante. Porque nessa nossa área, eu acho que uma coisa muito legal é a quantidade de vivência que a gente tem. Não é aquela coisa que a gente fica dentro de um escritório, né, fazendo sempre aquela mesma coisa, querendo fazer a mesma coisa do outro, para passar chefe e fazer a mesma coisa do outro. Eu, em televisão, entrei na iluminação. Um ano e pouco depois, a Globo já estava ia implantar as ENG, né, Electronic News Gathering, ou seja, o sistema de jornalismo eletrônico. Porque quando eu entrei, o jornalismo ainda era filme, o que a gente assistia à noite é o que tinha sido filmado de dia. Daí ia para a revelação, edição no corte, ia para o telecine e a gente assistia, não era VT. Entrei no processo de implantação. Eu peguei uma época da televisão, exatamente por isso, também uma época da televisão que, puxa vida, era difícil fazer a mesma coisa até dentro da TV, porque a gente sempre estava implantando uma tecnologia. E na parte do jornalismo, então, um dia eu estava numa favela, outro dia estava num almoço com o presidente. Então, isso me viciou nessa área, porque eu me sinto um buscador, sabe, de vivência e informação. E nessa área eu achei muito legal. Então, participei de cirurgias, vi linha de montagem de avião, linha de montagem de carro, né, para apurar a genética da plantação de batatinha, na indústria de papel, né, enfim.
acho muito interessante o que a gente aprende, que a gente vive. Ou seja, trabalhar, além, o audiovisual proporciona muito isso, eu vejo pela nossa galera hoje, os videomakers, porque cada dia a gente está fazendo alguma coisa. Então, um dia a gente está gravando uma feira, outro dia a gente está gravando um evento, aí a gente está fazendo publicidade, aí a gente está fazendo um videoclipe e acaba trazendo novas experiências e a gente acaba sempre aprendendo e evoluindo. Então, quando você ter passado por esse processo, tenho certeza que você aprendeu muito, conheceu muitas pessoas e isso agregou muito durante a sua carreira. Que você falou, eu gravei a parte de aviação e carro, então você sempre foi aprendendo e aprendendo a lidar com cada situação. Porque isso. Você está numa externa aqui, do nada você está no estúdio, do nada você está numa outra externa, às vezes você tem recursos, às vezes você não tem, às vezes você só tem a luz do sol. Então você tinha que fazer acontecer. E como que foi esse processo? Você começou estagiando na Globo, fazendo o quê? Então, e aí você foi seguindo como o seu processo lá? Dentro da Globo, uma semana depois dessa bateria de entrevista e teste, a Globo estava fazendo uma reciclagem dos profissionais. Aí veio do Rio de Janeiro 2 instrutores para a área de iluminação. Helder, na parte de eletromecânica, e o Peter Gasper. Dá um Google em Peter Gasper também, uma referência muito legal. Um diretor de fotografia, diretor de iluminação, light designer, que por ele não estar satisfeito, ele era cenógrafo, por ele não estar satisfeito com o resultado da iluminação dos cenários, ele migrou para a área de fotografia. É uma história legal. E ele foi meu professor nessa introdução. Eu, como tinha já uma linha de escola acadêmica, então para estudar, aprender era fácil, né? E a Globo estava implantando o padrão Globo de qualidade nesse momento, por isso que eu fiz parte do primeiro batalhão de estagiários que ela estava contratando. E nessa seleção, poxa vida, nesse treinamento de uma semana, eu já despontei na turma lá, acima dos meus supervisores, dos futuros supervisores e chefe. E daí eu fui para a área de iluminação, fiquei na área de iluminação. A Globo São Paulo e Rio, ela estava testando ainda, por exemplo, eu tive colegas que vieram da engenharia, colegas da arquitetura, eu da escola técnica. Eles estavam testando o que ia ser o padrão para implantar, seria de escola de arquitetura, de engenharia, e acho que eles acabaram percebendo que é mais do indivíduo do que da escola, porque eu tive colega de arquitetura que foi muito bem, grande diretor de fotografia, e eu acabei me dando bem também, sendo de escola técnica. Então, o desenvolvimento foi esse. Num primeiro momento, na Globo, eu entrei para iluminação. Acho que pelo meu perfil, quando eu estava implantando daí as produções, né, as externas, eu já comecei para iluminação de externa. Aí, na implantação do jornalismo, eu vim para o jornalismo, virei um operador de unidade portátil, né, que era na época. Porque daí lá era legal, porque a gente fazia iluminação, fazia áudio, operava VT, fazia câmera, dirigia. A minha carteira profissional quem pagou foi a Globo. É interessante, né? E também outro movimento, né? Na ocasião, tinha um movimento nosso, não quero dirigir, não vou ganhar acúmulo, não quero dirigir, né? Era aquela coisa. Então, meus testes de ergométrico, eu puxava, puxa mais, eu fazendo sem força nenhuma, né? A mulher falava, você está de brincadeira. Então, umas coisas assim, o teste psicotécnico, ela fala, olha, esses quadrados aqui, vocês tomem cuidado, vocês têm 40 minutos para fazer, ela toma cuidado, então presta atenção para fazer. Quando fala pode começar, você começa. Pode começar. Eu falei, terminei. Porque quando ela falava, fui fazendo, e, né? Não, mas não, já terminei, não posso entregar. E incrível que sem a vontade de passar, passei em tudo. Então, foi interessante, né? Até essas brincadeiras assim, mas o quanto deu para aprender dentro da Globo. Já dentro da Globo, não só com o que ela me proporcionava fora, né? Então, essa parte, na época de operação de áudio, né? Edição, manutenção de VT, ajuste de câmera, né? Porque a gente era um profissional que tinha que ser o que vocês são hoje. Com meus 50 anos de televisão, posso falar que vocês são uma galera muito legal, né? E nós vamos chegar a falar mais de NAB, eu sei, mas uma coisa que me surpreendeu muito lá esse ano foi exatamente ver
a galera, porque eu não achei que naquela coisa, eu achava já a NAB uma coisa de museu, né? Mas ela está migrando, porque a nova galera aí gosta da tecnologia e os fornecedores estão mudando, né? Estão atualizando. Falando sobre tecnologia, qual foi esse processo? Você começou na Globo, os equipamentos não era LED. Imagina. Conta essa evolução. Como que foi passar por esse processo? Como foi aprender e ir aprendendo? E cada dia mais a gente tem que aprender porque a tecnologia vai avançando. Eu só sinto uma coisa na tecnologia que avança, que ainda não chegou um botão de game over para mim. Eu queria ter um botão de game over e voltar minha carreira toda com os recursos que tem hoje em dia. Para ter uma ideia, a câmera da gente era uma câmera pesada, que ela ainda tinha um cabo muito grosso que ia para um tal de backpack, que era o processador. Você andava com uma mochila eletrônica nas costas, né, que teoricamente era para aquele americano, né, forte usar, mas aqui no Brasil tinha um cara que carregava essa cangalha, o cameraman, e ainda saía o cabo de vídeo para outra cangalha enorme, né, que era o VT. Então precisava de 3 amarrado para poder. Transmissão de futebol, então, né, dessas coisas, a gente tinha um micro-ondas de 12 GB que ficava apontando para alguém que estava recebendo. Para alimentar aquilo não havia bateria, então a gente carregava um gerador, um gerador num carrinho. Então a câmera vinha, ligava no gerador também, o micro-ondas também, um cara operando o micro-ondas na mão, entendeu? E passando dentro do campo, na época que todo mundo usava microfone com fio. Então ficava aquela macarronada no gramado. E o pessoal, a gente passava, espera um pouquinho, está passando uma motocicleta aqui atrás da gente. Então tem assim, hoje em dia, comparando com o que a gente tem hoje em dia de bateria, recurso, tamanho, sensibilidade de câmera, potência de iluminação, né? Que a gente, para fazer uma entrevista, eu usava no mínimo 4 kW de luz. Eu tinha que ter um Fresnel de 2000 de frente, né? um scope 2000 e achar a tomada que aguentasse isso, né? Então, a gente vê a iluminação, quanto hoje a gente tem de LED que não esquenta, não consome. Uma bateriazinha você segura horas num set. Exatamente. E aconteceu uma coisa assim. Antigamente a câmera tinha uma sensibilidade baixa e a luz tinha um rendimento pequeno. Hoje em dia o que aconteceu? A sensibilidade da câmera é ótima e a iluminação está uma quantidade absurda de luz. Então está muito fácil de criar hoje em dia. Deu um range muito maior para a criação hoje em dia, eu vejo, sabe? Hoje, eu não sei, acredito que não, né? Mas hoje a gente tem câmera, inclusive tem aqui no escritório que tem dual ISO. Aí você coloca o ISO lá em cima e ele vem liso para você trabalhar em baixa luz e ter tranquilidade. E o melhor é que resolve tudo na pós-produção ainda. Exatamente. Tem isso também. Resolve a pós-produção. Eu tive recentemente dentro da TV Cultura, lá, participando de uma reunião, em que o pessoal estava lá, os diretores de fotografia, estavam desenvolvendo lentes especiais para as câmeras. Eu falei, gente, sabe, hoje eu começaria a desenhar a fotografia de forma diferente. Eu começaria querendo saber o que a gente tem de recurso de pós-produção. Quanto tempo a gente tem de pós-produção? Porque eu penso assim, você ir para uma ilha e ter lá o comando de tudo que você foi gravado e sabendo o que dá para fazer, você perde menos tempo na captação, em ajuste de câmera, em movimento. Poxa vida, dá para iluminação, né? Você saber criar esse equilíbrio na produção, porque de repente muita coisa que você está fazendo lá de tempo e de recurso investido, você não precisa por conta da pós-produção. Que nós vimos na NAB, né? A inteligência artificial. A inteligência artificial está muito, muito. A gente chegou a ver lá na NAB, tem até acho que para Olimpíadas talvez eles até tenham usado. Você viu uma câmera que tem inteligência artificial que ela segue o pessoal lá no ping-pong, seguia a bolinha, dava zoom, dava out, já fazia o corte para quem cada estava lá. Exatamente. Então, a curiosidade é o que nós vamos ver o ano que vem, né? Né? Isso eu estou curioso. Essa última aí quase que eu não fui, porque eu falei, poxa vida, estava vendo tanta inteligência artificial que eu acho que... Eu falei, não, eu vou lá porque eu vejo assim, as 3 coisas mais importantes da feira, né?
Uma delas é você perceber as tendências, né? Eu acho bem legal isso. E a outra é você avaliar o resultado. Então, na feira lá, não sei se eu comentei, mas eu já tinha falado com o papai, lá é legal a gente ver onde o pessoal está aglomerando. Onde o pessoal está aglomerando é a tendência mundial do audiovisual. Então, ao longo desses anos que eu tenho visitado lá, deu para a gente ver marcas que não existiam praticamente crescerem e morrerem, cara. Né? E outras, né, que você via pequenininha e falava, imagina, o cara está fazendo um tubinho com uma fita de LED dentro. Hoje em dia é um monstro, cara, na feira, fazendo produtos maravilhosos. Eu acho que a gente pode até usar de exemplo, não é no caso da luz, mas de câmera, a Blackmagic, né? Que ela surgiu assim e o stand dela tava tipo assim, absurdo, com novas câmeras, sensor, enfim. Eu tive na feira onde a Blackmagic começou a fazer barulho, lançando a primeira câmera 4K. Nessa feira eu estava com o diretor de engenharia, diretor de tecnologia, na verdade, numa grande rede de TV aqui no Brasil. E eu fazia parte da comitiva, porque muitas das feiras que eu fui com a comitiva da TV. E eu comentei com ele, falei, olha, isso eu estou falando, você vê quanto tempo que a Blackmagic lançou a 4K, estamos falando de quase 10 anos, aí 8 anos com certeza. Falei para ele, sabe, eu acho que o grande desafio da TV brasileira vai ser a gente conseguir criar um canal, uma TV com $150 mil. Falei para ele, porque naquela época $150 mil é o que a gente pagava numa mesa de switcher, de corte. Ele olhou para mim assim, desconfiado. Falei, porque eu estou vendo gente aqui já transmitindo no stream com um iPad, né? Ele ficou me olhando assim, hoje em dia você não monta uma TV com $150 mil. Montar a TV ainda, se TV, não é? Não é verdade? Então, o que é legal da feira é isso, você sentir a linha do tempo que ela cria, sentir o movimento dos profissionais, né, das coisas que elas crescem com moda e decrescem, né? Daí dá para você se antecipar, né, na produção. Por exemplo, teve uma feira, eu tive uma produtora também, e numa das feiras eu falei para o meu sócio, falei, olha, você está querendo comprar um Avid aí, porque é mais rápido, legal. Eu penso que eu não compraria esse Avid não, a não ser que seja só para alugar, não para nossa produtora. Eu acho que a gente tinha que comprar essa P2 da Panasonic que estava sendo lançado, comprar os laptops por software, a gente manda aí 5, 6 unidades dessa para alugar e o pessoal vem finalizar na nossa ilha. Ele falou, não, mas eu quero investir para ser mais rápido. Eu falei, então, o nosso concorrente, né, ele está fazendo com uma ilha mais antiga, que demora mais. Você quer uma mais rápida. A gente vai conseguir cobrar essa rapidez do cliente. A dele demora 6 horas, ele cobra por hora. A nossa vai fazer em 4, você vai ter que cobrar, para concorrer vai ter que cobrar igual. Vamos investir mais. Né? Então acho que a gente dá para a galera que está alugando nosso equipamento, não, eu não vou trabalhar com esse tipo de câmera. Fazendo barulho, a gente dispara. Eu não vou trabalhar com esse tipo de câmera, porque, poxa vida, eu acho que o negócio é a produção de conteúdo também, com a mensagem. Não era que eu estava querendo ditar a qualidade do mercado, entendeu? E hoje em dia você vê, as produções estão nessa linha. O pessoal hoje em dia seguiu o que eu imaginava naquela época. Hoje em dia, a produtora é quem tem o cliente, não quem tem o equipamento. E a mental, eu estou falando isso porque eu falo, poxa vida, mas tem equipamento, mas é que acontece que no começo no Brasil, equipamento para produção de vídeo era tão caro, que as grandes produtoras estavam sempre ligadas a uma TV. Foi esse de ter o equipamento, uma produtora desvinculada da TV, demorou. Então você tinha na TV Bandeirantes, tinha a Videoban, depois o Estúdio B, que foram montados tudo com equipamento da TV, desviado para a produção de comercial em vídeo, para poder veicular comercial em vídeo dentro da própria TV. A Globotech também surgiu assim. Então era um braço da TV, porque a pessoa queria anunciar, mas não tinha produtora de VT em quantidade no país. Então já fechava o espaço, eles tinham a agência de publicidade e vinha produzir na Globotech para veicular na Globotech. E foi nessa linha de televisão e produtoras ligadas à TV que eu acabei trabalhando também bastante tempo, né? Depois, desde
2006, que foi quando eu saí de TV, fiquei de freelance porque eu já estava fazendo bastante comercial, institucional, que eu fui para as produtoras, porque eram braços da televisão e a gente já tinha aquele network. Então assim, então vamos lá, você começou pela Globo, quantos anos você ficou lá? 11 anos. 11 anos. E aí depois? Eu fiquei freelancer. Nessa de freelancer eu só tenho um registro na carteira de trabalho, que é engraçado, que começa no dia do trabalho. Então, tem uma história engraçada. O registro lá no dia, o primeiro registro começa no dia do trabalho. E não fui mais registrado em TV nenhuma. Da partir daí eu sempre trabalhei pela minha empresa como freelancer, né? E daí TV Bandeirantes, SBT, alguns trabalhos nas outras Rede TV, né? Coisas assim. E o meu último estágio em televisão, vamos dizer assim, que até brinco que não era mais a minha missão, era a minha remissão de televisão, foi na TV Cultura, que é uma TV assim bem diferente, sabe? É uma TV que, por não ter uma pressão grande de anunciante, também não tem muita verba, então é onde a criatividade se faz muito necessária, né? Porque é fácil trabalhar com bastante dinheiro, né? E eu acho que a gente até desperdiça e erra muito. O legal é a gente conseguir mandar a mensagem, né, com os recursos que tem, né, com os recursos que tem. Porque fica falando, puxa, se eu tivesse uma grua, luz, é fácil, né? Mas não, vamos ver o que faz. E lá foi o que eu vim fazendo esses anos aí, e inclusive com um prêmio, vamos dizer. Então, um dos trabalhos que vamos fazer, que foi o Alto do Brasil, o criador, que era o vice-presidente, na época, o Carlito Camargo, ele me colocou para dirigir com mais 2 diretores. Então era uma série de musicais que conta a história do Brasil, né? Enfim, desde a ditadura, né? Tudo com música. E ficou um trabalho muito diferente que eu não sei nem classificar. Não dá para dizer que é musical, porque ele é musical, não dá para dizer que ele é um documentário. É uma mistura de tudo isso, ficou legal. E aí, o que eu tive lá de recurso, que foi muito interessante, foi poder usar um painel de LED enorme, né, como recurso de iluminação e imagem, né, de fotografia. Então, por exemplo, algumas cenas eu punha um background nesse painel e não iluminava o balé na frente, gravava só a silhueta. Depois eu iluminava esse balé, essa dança, essa música, e jogava essas silhuetas dançando ao mesmo que estava dançando atrás. Então foi um exercício muito legal de fotografia, né? E foi bem legal, um resultado bem interessante. E tá, então você passou por vários lugares como freelance, você, por conta disso, acabou conhecendo vários e vários lugares. Talvez eu tenho certeza disso, que fez trabalho fora do país, tenha viajado Sim. bastante. Tem algum que te marcou muito? Ou teve algum trabalho seu que fez a diferença para você estar onde você está, assim, tipo, esse trabalho aqui foi o que eu me destaquei para chegar onde eu cheguei? Ou não, foi o network que você foi conhecendo na TV e trabalhando com essas produtoras que eram vinculadas com a TV? Eu vou te falar, assim, uma coisa assim, muito legal foram os diretores que eu trabalhei. Eu trabalhei com o Roberto Talma, com Augustus César Vanucci, esse foi o professor, e o meu maior professor, o Nilton Travesso. Esse cara é meu mestre, porque o que ele ensinou para mim, que não dá para fazer. Isso é massa. Essa é a maior sacada. Para você ter uma ideia, eu vejo as produções da Globo hoje em dia, você tem um caminhão lá só de acessório, cara. Né? Você tem o outro lá que é de figurino, o outro de movimento. Saiu um cinema pra rua, né? A gente sabe como a gente saía? A gente saía com 2 veraneios, uma Kombi, essa Kombi eu dirigia às vezes, porque essa Kombi era meu kit de iluminação. Na Kombi tinha prateleira lá atrás e tudo que eu precisava de luz ficava lá o tempo todo. E um caminhão gerador, né? Era o que a gente saía pra rua. E acredite, chegou a acontecer de a gente estar passando, por exemplo, lá em Santos, Guarujá, na frente de uma boate de dia, uma boate fechada, o Lito falar, para, produção, vê quem está aí.
Da vez a gente pode entrar aí para gravar. A gente não tinha feito visita técnica, não tinha estudo para pré-light, nada. Entrava assim, vamos gravar aqui. E ia gravar com quem? A gente gravava com Raul Seixas, com Elis Regina, entendeu? Erasmo Carlos, cara. Era essa galera. Não tinha esse nível de exigência que tem hoje em dia para a produção. E os resultados são, assim, eu acho absurdos e muito à frente da época. Então, dentro desses trabalhos, vou te falar um trabalho que para mim é onde eu me autodiplomei, e assim, não na época, foi depois, quando você vai comparando o trabalho, porque uma coisa é legal você fazer um trabalho hoje, só que a nossa evolução, né, chega amanhã e você, putz, olha só o que eu fiz, né? Você olha até com... Hoje em dia eu olho esse trabalho e ainda dou um valor e falo, como é que eu consegui fazer isso naquela época? Eu consegui como? Porque era o recurso que eu tinha. Mas hoje o resultado é um YouTube, cara. Eu vou falar para vocês, é o Bêbado Equilibrista com Elis Regina, que nós gravamos num circo. O Nilton Traveiro falou, Chuime, ele me chamava assim, Chuime, você vai lá, você monta a luz, eu vou montar um círculo para a câmera, vai ser um plano sequência, vamos gravar só girando. Naquela época eu cheguei lá, estava chegando o pessoal da maquinária, marcenaria, fazendo com compensado onde a câmera ia andar no picadeiro, porque a gente não tinha trilho 360, não tinha movimento, não tinha grua, entendeu? Era uma coisa louca. Como é que o câmera ia fazer a cena? O câmera ia sentar de lado na cadeira, de roda, com a câmera no ombro, pesada. O cabo ia subir, né, para ficar girando aqui, assim, descer lá atrás da arquibancada, onde ia estar o VT gravando, né? E esse plano. E quem que empurrou a cadeira? O Nilton Travesso, o diretor, para não ter ninguém. Daí eu falei, poxa vida, não tinha box trans na época, né? Como é que eu vou pendurar a luz aqui? Tinha as cordas, eu comecei a subir scope na corda, não estava o ângulo, descia, punha contrapeso, subi 4 scopes. Deixei uma parte da luz do próprio círculo ligada, a outra parte batia um sol fora, ou seja, não foi aquelas coisas, nós vamos gravar na melhor horário. E o resultado é uma coisa YouTube, cara, real, né? Praticamente um plano de sequência direto, ela cantando, eles regindo. Então esse foi um dos trabalhos assim que até hoje eu falo, putz, a vida está muito à frente, né? Do que era na época, do que se precisava fazer tudo certinho, né? Então essa coisa da criatividade, de passar mensagem, que é o que acontece hoje. Está até começando um distanciamento, porque eu vejo assim, as produções do YouTube elas estão cada vez mais maiores e se preparando, que está fugindo aquela coisa que começou com MTV no país, aquela coisa despojada que acontece, né? Que eu também participei do início da MTV. A MTV era craque em fazer essas coisas diferentes. Eu montei a parte comecei com a MTV também, e antes disso também a TV abriu. Foi um projeto que começou, era grandioso, só que não estreou aqui, cara. Nós ficamos lá, acho que 9 meses em teste e tudo, uma montagem espetacular, mas depois o grupo abriu, mudou, e nós no canal que montamos e não estreamos no ar. Mas então, falando dessas coisas dos feitos, sabe, tem coisa assim que é uma coisa, eu falando assim, acho que parece pequena, mas você analisando na linha do tempo e dos recursos, eu acho assim um resultado, né, fantástico. Ou seja, a nossa geração, a geração dessa galera aqui no tá no céu. Porque se quisesse fazer um 360 hoje, ou com trilho ou com Ronin, resolve. Roninzinho, tranquilo. Não, eu sabe o que eu usaria, né? Se fosse hoje, eu colocaria um drone lá dentro. Verdade, o drone hoje você só faz circula aqui, aperta, drone lá, 2 drones ali, poxa, eu ia ter tudo. Verdade. Então, os recursos hoje em dia são fantásticos, né? Fantásticos. E para essa galera que tem todo esse recurso, e a gente acostuma com o recurso, né? É verdade. A gente acostuma, a gente vicia com o recurso e está sempre olhando para frente. Às vezes, puxa vida, eu não tenho aquilo para poder fazer o que eu quero, né? Então acho que era legal olhar um pouco para trás, para ver quem não tinha, para ver o que tem agora, né? Para ver como que a gente pode se virar com o que tem, entende? E aí não ficar falando que não dá para fazer. Que não dá para fazer.
Nossa, o Newton me ensinou muito isso. Eu vou contar uma coisa, bastidores, que me perdoe. A gente estava gravando com o Raul Seixas, né? E ele chegou para mim assim, e o Raul Seixas gostava de um conhaque. Chegou uma hora que a gente viu que não ia conseguir mais dar o lip sync dele, porque a gente gravava um musical na dublagem, né? Putz, tá difícil, ele tá melado, né? Como é que a gente faz? Vamos fazer isso. Daí eu falei, vamos fazer uma silhueta. Ele falou, boa. Ele disse assim, vamos fazer uma silhueta aqui dele para fazer. Bom, e você olha esse musical, você fala, pô, que puta sacada, né? Mas não, era para resolver um problema que ele estava tendo. Da mesma coisa, fomos gravando quando nasceu o filho do Toquinho, né, que ele fez uma música especial, fomos gravar essa música no apartamento dele. Gravamos, só que a gente perdeu. Era legal ter feito uma cena que a gente chamava lá o nosso Master Shot. Não sei se vocês hoje em dia te faziam um lugar onde você gravava inteiro, uma, duas vezes, aberto e fechado, e aquilo servia de base para edição, né? Nós não gravamos isso e teria sido legal se a gente tivesse gravado com Luz do Dia. Eu queria ter gravado isso, não consegui. E agora? Eu falei, olha, eu vi que na cama, lá onde nós gravamos o Nenê, eles têm uma colcha de cetim, né, branca, azul, clarinha, quase branca. Se eu pendurar nesse corrimão desse cara, esticar com o tripé e dar uma saturada, vai parecer o céu que a gente tinha lá fora aquela hora. Olha que loucura, cara. Fantástico. Esse musical entrava no Fantástico. Então, todo mundo que assistiu não sabia que atrás era uma colcha da cama do Toquinho esticada. Para poder dar o... Então, sabe, essa magia que a gente cria com a fotografia, né? Dentro de uma coisa que seria normal, você fala, imagina usar uma, né? Era legal, um tecido, toda aquela produção, resolveu, passou, entrou como um master shot, ou seja, a cena que pontuava todo o corte era a colcha da cama. Cara, ou seja, o audiovisual sempre foi um pouquinho da técnica e mais o olhar criativo e o se virar com o que você tem. É, isso. E eu acho, hoje em dia, eu vejo que cada vez mais usa a palavra audiovisual. E eu acho muito legal, porque é isso mesmo, é audiovisual. Mas eu quero até falar um pouquinho disso, porque eu, por exemplo, estreei quando a Mixon era uma produtora de eventos que ela tinha o audiovisual mais feroz do país. E como é que era o audiovisual? Ela tinha um sistema controlado por computador de um banco de projetores. Então, é o seguinte, hoje em dia você pega um painel de LED e tem um pássaro passando ali em silhueta, por exemplo, em computação gráfica, e vem a marca do cliente. Naquela época se fazia isso com projeção e não com filme. E essa projeção eram vários projetores, né, todos alinhados e com comando de slide por computador. Então você ouvia e aí mudava tudo lá. Ou então a criação de foto de projetor criava um movimento. Esse era o audiovisual que depois migrou para vídeo e projetores mais possantes. Mas veja que legal, esse audiovisual que a Mixon fazia na época é a raiz do cinema, que eram os fotogramas criando um movimento, cara. Então ela pegava os projetores aqui e fazia o movimento lá com a projeção de slides. Isso era o audiovisual. Daí entrou o vídeo, produção de vídeo. E aí eu faço esse contraponto, que é legal ver. Hoje em dia a gente está chamando de audiovisual novamente. Então quando se refere para mim, por exemplo, uma pessoa da minha idade, tempo de experiência, eu lembro disso daí, entendeu? Que uma coisa que ninguém mais viu, faz muito tempo que não se vê isso. Eu acho que há mais de 45 anos não se vê isso, né? Pode ser trabalhar com vários projetores criando movimento. Desculpa. Imagina. E isso me faz pensar uma coisa que eu acho que é o princípio da fotografia, a raiz da fotografia. A gente se pergunta por que a fotografia?
Por que o vídeo? Por que o audiovisual? Faz tempo, eu sou um questionador, buscador, como eu disse, então desde o começo eu tinha isso. E fui desenvolvendo uma percepção que é a seguinte, e eu acho que a gente tem aquele momento que a gente fala assim, ó, você que está assistindo, né, diz aí o seu comentário, né? Eu acho que essa é uma parte legal dos colegas, né, que trabalham nisso, fazendo comentário. Eu penso o seguinte, vendo as diversas formas, eu acho que o homem, né, o ser humano, tem uma necessidade muito grande de registrar a passagem dele pela Terra. Mostrar para que veio, ou o que ele fez, o que ele pensava. Então, aí eu penso assim, começou o pessoal da caverna lá, mostrar como se caçava um animal, como que ele cozinhava. E daí ele começou com pedra. Teve um cara lá que pela primeira vez desenhou ele, desenhou uma lança, desenhou um bicho, desenhou fogo, né? Que parece esses adesivos de carro hoje em dia, que você vê a família, né? Só com os pauzinhos, é verdade. Você vê que o pessoal continua contando a história mais ou menos do mesmo jeito. Você olha o carro, você sabe, o cara é casado, tem 3 filhos e um cachorro. Lá você olhava a cena, você via, pô, o cara, ele e mais 2 saíram para caçar um bicho desse, depois puseram no fogo. Ó. Você entendia a história. Então penso que começou assim, aí passou, talvez tenha começado inclusive antes na terra, na areia, daí passou para a parede, e depois começaram a usar, sei lá, raiz colorida, e daí foram para o couro, do couro para a tela, da tela para a fotografia. Quando a gente chega na fotografia, é legal a gente prestar atenção no seguinte, a fotografia não era feita com celular, não era uma câmera fotográfica, era uma câmera fotográfica que era um caixote de madeira de quase 1 por 1. Né? Gigante. Que um cara no estado, né, tinha essa câmera, não era na esquina da casa, não era na cidade. Então quando chegava, olha, o fotógrafo vai estar na cidade, ia fotografar aquele fazendeiro, que as mulheres iam fazer vestido, iam dar banho nas crianças, pôr sapato nas crianças, andava tudo descalço. Era um evento. Era uma produção. Era uma produção. Era uma produção. Então você vê que quando começou a fotografia, a própria pintura também já era uma produção, a pessoa tinha que ir lá e ficar pintando. A primeira vez que eu fui no Louvre, eu fui pesquisar que obra ver, porque não entendo nada, que obras ver. E aí tem uma obra lá que, pesquisando, eu achei que, inclusive, eu fiz assim, eu queria ver a maior tela e a menor tela. Foi interessante essa brincadeira. E a maior tela, se não me falha a memória, chama A Coroação de Napoleão. Lá melhorou mais ainda essa percepção, porque estudando a tela lá, estudando assim, vendo os críticos de arte, como que foi feita aquela tela, você vê direitinho as castas, né? A pirâmide de Napoleão, está bem disposto, como a gente faz hoje em dia no palco, aqui vai ficar fulano, aqui vai ficar, né? Exatamente isso. O figurino, né? Você sabe quem é o clero, quem é o povo, quem é da corte, entendeu? Quem é o rei. E a luz. Então a luz para o pessoal das santidades lá, do clero é uma, para Napoleão é outro brilho, para o povo é outro. E mais, o que descobri que é muito legal, ele tinha uma briga, acho que é com o irmão dele, que não apoiava, porque a coroação de Napoleão foi uma coisa interessante, ele se auto-coroou, né? Então, tinha aquelas... Ele não estava presente, tem um da nobreza que não estava presente. Mas depois se reconciliaram e ele mandou pintar. Então até edição, efeito especial tinha, né? E a censura, é claro, porque aparecia só quem ele queria, né? Então você vê como essa coisa não mudou, mudou a mídia. Né? O jeito que é feito. O jeito que é feito, cara. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter no nosso foco para saber o que a gente está fazendo. Né? E aí a gente acerta, né? A gente acerta. Porque você está mandando a mensagem que o cliente quer, que você quer. É isso que tem, a parte mais difícil é essa. Você saber passar a mensagem. Passar a mensagem. E às vezes a mensagem, você sabe, né? Nesse nosso meio, a mensagem ela não vem clara. A gente tem que ter o feeling para descobrir qual que é a mensagem. Porque a mensagem às vezes está na entrelinha, né? É verdade. A pessoa fala, sabe, eu não gosto muito de close, sabe, eu gosto de uma coisa assim mais distante, porque ela já está vendo umas ruguinhas, né? Umas coisas que não quer que apareça. Então você tem que entender bem isso, né? Para você poder atender a expectativa.
É muito interessante. E durante... que veio aqui na minha cabeça, que eu lembro que você comentou, ano passado foi a primeira vez que eu... Ano passado, as ideias. Esse ano foi a primeira... É que a gente já tá quase no fim do ano, já tô pensando no ano que vem. Mas esse ano foi a primeira vez que eu fui na NAB, inclusive a convite do papai, que eu lembro que ele me encheu o saco. Ele falou assim, Pirron, você tem que ir, como que você nunca foi, você precisa conhecer. Você é um cara que tem uma empresa, tem equipe, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E eu fui, fez a diferença. Não só por aprender e ver a tecnologia, mas por network e conhecer pessoas. Então, eu fui em abril desse ano, e foi abril, e de abril até agora muita coisa mudou. Muda. Minha forma de pensar, a forma de como passar as coisas para a galera do escritório, as tendências, a gente viu sobre inteligência artificial. Eu tenho percebido que cada vez mais isso aqui está virando ferramenta de trabalho. Né? Hoje o esse iPhone 15 Pro aqui você grava em ProRes, você grava na melhor qualidade possível, em RAW, em log, do jeito que for para você ter uma pós. Inclusive foi gravado o comercial da Apple, foi gravado com o iPhone 15. E aí eu estava pensando aqui, quantas vezes você foi para a NAB? Esse ano aqui foram 18 vezes. 18 vezes. Meu, sabe que tem uma coisa assim de legal e arrependimento, né? Acho que foi um apartamento com um carro que eu gastei nessas brincadeiras. Acho que até mais. Por exemplo, o Cirque du Soleil. Tem Cirque du Soleil lá que eu já assisti 6 vezes. E uma delas, com o papai, eu pagando para todo mundo. Porque a galera deve, não vou, pô, $180, $150, eu vou comprar meu tênis. Eu falei, não, você vai, vamos assistir porque... Para quem não foi, ele não sabe o que é a experiência. Você vê, foi de novo esse ano também, fomos no carro, né? Fomos no carro. Pô, então, foi a 6ª vez que eu assisti o carro. É incrível. Eu te falei lá, né? A 6ª vez. E vou de novo. Porque eu falo, vou de novo, porque cada vez, galera, é uma aula. Você aprende alguma coisa nova. É uma aula. E aí, eu falei, com a minha filhada, eu falei, olha, depois que você assistir, né, você vai ver que você nunca viu um show na tua vida. Esse vai ser o show. O show já começa na cadeira que eles colocam o seu surround lá, né, na poltrona, né, no diretor de palco que já vem fazendo um show de mímica ali maravilhoso, né? Enfim. Então, dentro do que você falou da feira, eu estava falando isso aqui, é legal você para conferir os resultados e ver tendência. E o outro é exatamente isso, conhecer pessoas. Que foi esse ano, conheci você. Esse ano a gente Vocês, se conheceu. foi muito legal, muito legal. E aí, o papai, eu fiquei uns 3 anos antes dele ir, falando, Wesley, você precisa ir na NAB, vamos na NAB comigo, vamos na NAB. Aí teve o ano passado, ele falou, estou indo na NAB, vamos lá. Eu falei, não, esse ano não dá, não vou, não estava, assim, em algum momento de trabalho que não estava para ir. Eu fui daí, ele falou, o outro ano, não, esse ano você vai comigo. Esse ano eu achei muito legal, porque, pô, pego para vocês, um dia vocês vão sentir como que é legal a gente se relacionar com jovens, né? Porque eu acho que o tempo vai passando e às vezes a gente se fecha, eu vejo muitos colegas que se fecham numa bolha, né, que não estão abertos a novas tecnologias, novas propostas, novo jeito de ver a vida, de documentar e passar, né? E eu acho legal que me dou bem com essa galera, porque eu tenho esse olhar, e eu fui com o papai para lá. Além de ser uma excelente companhia, que foi uma viagem maravilhosa, junto com ele, até falava, foi ótimo, porque só 2 homens viajando, não tem esse papo de outlet o tempo todo, que foram as outras vezes. Acho que o que a gente menos pensa, talvez, é no outlet. Agora, as mulheres, eu lembro da minha esposa, da Mi e da Ká, vamos na lojinha ali, vamos passar não sei aonde, vamos ali. E eu falo, meu Deus, eu só quero ou tomar eu só quero ir pra feira, eu só quero ir não sei aonde. Não vamos falar então, e fora, né, tem os outros passeios lá que a gente faz, né? Por exemplo, eu falei, esse ano você também fez, nós até cruzamos na estrada. Cruzamos na estrada, ele falou, eu quero ir lá no... Eu quero. Vale. A gente foi lá onde tinha neve, que eu não lembro o nome, e depois vocês foram no negócio vermelho lá, esqueci também o nome, que ano que vem a gente vai junto, a gente falou que vai fazer um churrasco lá. Vamos ver se a gente faz agora no Grand Canyon. No Grand Canyon, isso. Fazer um churrasco no Grand Canyon, gente, imagina o que vai ser isso aí. Isso vai ser legal. Aí é o seguinte, poxa vida, esqueci,
Vale do Fogo, era uma coisa assim. Vale do Fogo, acho que é Vale isso. do Fogo. E o outro é Monte... Que assim, resumindo, a gente está no deserto, aí de repente vai num lugar onde tem neve e vai em outro lugar lá que é tudo, parece que você está em Marte, né? Foi muito legal. E foi uma companhia ótima lá e conhecer vocês e ver uma coisa muito legal. Isso daí para mim foi... Eu fiquei 2 anos sem ir eu fui nessa daqui 2 anos abrindo espaço, não fui. Quando eu estava foi em 2019, lá de 2019, e depois eu só voltei agora em 2024. Lá de 2029, os workshops que estavam tendo lá eram falando dos monstros, dos dinossauros, né, dos profissionais do broadcasting, só velhão lá no palco, americano, alemão, francês, todo, que era da sociedade lá, de televisão. E a preocupação era o que eles iam fazer com a rede terrena a rede terrena e a rede de satélites, né, por causa do streaming, né? Entendeu? Vida do streaming. Então, eu falei, puxa vida, esse negócio aqui está morrendo. Os outros 2 anos que eu fui, nem senti tanta falta. Mas esse ano que eu fui, foi legal de ver o que estava acontecendo. O papai fez assim, você falando, você é do canal tal, disse, poxa vida, vamos gravar aqui, vamos gravar. Falei, pô, que legal, o movimento agora é instantâneo, né? As pessoas se conhecem dos canais, por youtubers, né? Então tá muito legal, o mundo está mais próximo, os profissionais. Então tinha o cara de Goiânia, tinha o cara de Brasília, de São Paulo, né? Outro que era lá do próprio Estados Unidos, as pessoas conversando, postando, filmando. Hoje a tecnologia proporciona a gente conseguir mostrar em tempo real tudo o que a gente está fazendo. E isso é legal até para a gente poder, além de se conectar com pessoas, a gente poder passar a mensagem para pessoas, né? Então, eu aprendi muito isso na feira e eu já tinha ido para Vegas, não com esse olhar de ir para feira, fui a passeio. E realmente lá é um mundo de entretenimento. Então, na feira você vê e aprende sobre tecnologia, que é aquilo que a gente estava discutindo agora há pouco sobre inteligência artificial, sobre mobile, novas câmeras, lentes, enfim. E você viver a experiência de Las Vegas também, nós que trabalhamos com criativo, soma e agrega muito. Porque é um show que você vai ver a fotografia ou como está sendo rotorizado. E aí você vai de novo no outro ano, por mais que o show seja igual, você vai olhar algum detalhe que você não viu da primeira vez. Exatamente isso. E a gente que está por trás da parte técnica e da produção, a gente sempre assiste com aquele olhar, como que está sendo feito? É que nem quando a gente assiste filme, como que foi feita essa fotografia? Como que eles chegaram nesse roteiro? Como chegaram nesse conceito? Então a gente acaba viajando e aprendendo muito. E você me deu uma aula nesse podcast hoje, e com certeza para essa galera aqui também, que foi não tem o não fazer. Não tem. E acho que isso, quando a gente vai para lá, a gente enxerga o tamanho o que a gente pode fazer quando se tem a verba para fazer. E quando não se tem a criatividade do que você viu, você está aqui, você vai dar um jeito de fazer algo parecido. E passar a mensagem, e passar o que você quer, a parte artística. Então, assim, Vegas para mim foi aula. E eu já botei na minha cabeça que não tem como eu não ir. Cada ano, e você pode me falar isso, cada ano que passa de um pro outro, com certeza muita coisa muda. Na feira, principalmente, vai vir novas e novas coisas. Você falou que fazia 5 anos que você não ia, e nesses 5 anos mudou muito. Muito. E eu acho que ela tá maior também, né? Cada vez maior. Olha, eu não senti tanto isso, viu? Porque para mim ela sempre... Inclusive esse ano eu não fui numa área lá que não me despertou muito interesse, que era uma área externa, que é a área das unidades móveis, né? Onde tem os helicópteros, não sei se você chegou aí. De helicóptero? O pessoal normalmente você tem helicóptero de transmissão, tem as unidades móveis. Ano que vem lá ver helicóptero de transmissão, porque eu não vi o helicóptero. Drone, mano, teve um ano lá que tinha um drone de 4 metros de comprimento, né, de filmagem, fantástico. Esse ano eu nem dei atenção para isso, porque andei bastante, papai que me fez andar muito lá. Mas o que é legal da feira é exatamente isso, você acompanhar para você ver a tendência. Porque eu vou falar uma coisa interessante, a gente tem, né, nesse movimento, eu acho que tudo é vibração. A mesa é vibração, eu sou vibração, o áudio aqui é claro que é vibração. Enfim, então existe um movimento cultural e tecnológico vibratório também, que você acompanhando a história você vê. Por exemplo,
Estou vendo aqui, engraçado que vários podcasts, você vê o pessoal está usando um microfone enorme. Por quê? É melhor? O pessoal não sabe o quanto os engenheiros se esforçaram para conseguir uma qualidade melhor, reduzindo o nosso tradicional Neumann, que era o microfone clássico de qualidade, né, para conseguir reduzir em microfone lapela, um microfone pequeno. Só que agora está voltando o microfone grande, cara. Entendeu? Então é interessante isso. Tem uma coisa na fotografia, a gente voltando para a fotografia, uma percepção minha, que é aquela coisa que eu gostaria dos colegas que assistem discutisse isso, principalmente da nova galera. Na minha época de fotografia, a gente conseguir foco em tudo era difícil. Então, quando a gente saía para fazer uma gravação, olha que legal, estou com foco aqui, 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 tinha ganho um dia, cara. Eu tinha conseguido. Daí, depois que entrou o HD, eu sinto isso mais quando entrou o HD TV, começou a se trabalhar o desfocar o fundo. E eu questionava, porque a minha escola de aprendizagem valorizava muito o foco em tudo, num determinado momento. Eu entendo bem essa coisa dos campos, para você dar profundidade, destacar tudo. Eu sempre usei isso, né, com essa intenção. Mas para mim, a melhor qualidade era quando estava tudo em foco. Você trabalhava o desfoque como um recurso artístico, né? Como está sendo feito. Mas, de repente, todas as produções, depois que veio o HD, começou a desfocar o fundo. Primeiro ficou mais fácil, né? Porque você consegue trabalhar com muita sensibilidade, mantendo a qualidade. E com as lentes estava conseguindo também desfocar. Mas é aí que eu quero que a galera comente, porque é uma dúvida minha. Eu acho que esse recurso do desfoque começou pelo seguinte: não se usa mais viewfinder, não se usa mais monitor preto e branco. Usa-se colorido. E no colorido fica mais difícil de você ver foco e desfoco, porque você tem mais informação do colorido. Daí o que acontece? Ficou fácil no HD de você deixar um pouco desfocado, deixar o foco no fundo. Então, quando você desfoca mais o fundo, se adocicou um pouco o foco aqui na frente, você não percebe. Então, eu acho que para evitar um defeito, se criou o efeito para trabalhar sempre desfocado. Essa é a minha percepção, entendeu? Porque eu falei, por que tudo ficou desfocado? Como agora, depois das câmeras, aí, tipo até da própria Vanity, alguns diretores de fotografia lá, que nem Batman, fez um filme todo escuro, cara. Né? Toda aquela demanda reprimida de você trabalhar com os níveis, as gradações de preto, estava difícil. O cara colocou tudo num filme. Né? O cara estava brincando lá e forçando o povo a assistir aquela coisa escura, que eu acho que tem um momento de você pôr essa escura, mas não precisa ser o filme todo, você ficar mostrando, curtindo aquilo o tempo todo. Aquilo eu acho que foram diretores de fotografia que acabaram curtindo demais o escuro e fizeram toda uma linguagem, né, bem dark no filme. Então eu acho assim, é legal você ver como é que funciona para você poder interpretar algumas coisas que estão acontecendo. Então eu tenho uma interpretação que pode ser, para quem não vivenciou essa outra, pode parecer uma interpretação até distorcida, falando, não, pô, uma linguagem. Mas eu penso que é até uma demanda reprimida no caso do preto, entendeu? No caso da definição do HD, do 4K, né? Principalmente com 4K. Eu experimentei aqui, fui um dos primeiros diretores de fotografia, o primeiro, na verdade, a Sony deixou lá com a Cultura, e eu tive o prazer de experimentar a Venice 2. E foi legal, porque depois fizemos um workshop e veio gente até professor da Unicamp, lá de fotografia, e eu falei uma coisa, ele me questionou o seguinte, porque eu falei que hoje nós estamos num momento que as câmeras enxergam mais que a gente. E ele me questionou, falou, puxa vida, eu nos meus cursos eu dou que as câmeras enxergam o que a gente vê. Eu falei, então, eu tive coisa que eu gravei, né, na externa, depois quando eu cheguei, eu fui ver que tinha uma fibra de algodão na cabeça de um boneco. Que isso daí, olhando na externa, no monitor, 4K, eu não enxergava. Então, cuidado hoje em dia tem que ser extremado para a produção, com esse nível de qualidade que estamos. Porque qualquer coisinha você consegue enxergar. Então, eu falei, puxa vida, por exemplo, eu já tirando foto dentro de estúdio, foto mesmo, porque estava documentando, aí não tinha celular na época, né, era a minha
35, teve um dia lá que eu vi um monte de ponto na fotografia. Né? Falei, poxa, o que está acontecendo? Era pó em suspensão no ar, porque com o flash ele aparecia. Esse tipo de coisa não pode acontecer hoje em dia com as câmeras que ele tem. Então, a limpeza do estúdio tem que ser muito grande, porque ela vai aparecer. E eu sempre fui encanado com essa coisa de sujeira em estúdio, por causa da lente, dos teleprompters, né, da própria iluminação, o quanto ela interfere. E hoje em dia, você vê... Desculpa. Imagina. Opa. Então, o cuidado, hoje em dia com o nosso mercado, que a base é 4K, mas já tem o 6K, o 8K, né? 12K. Eu vi a Blackmagic 12K. Estou começando a trabalhar com uma série delas aí numa produção que eu quero só ver como vai ser. Então, por exemplo, a maquiagem. Na TV Cultura, nós implantamos lá na maquiagem, o diretor de engenharia, o Nelson Faria, implantou na maquiagem, olha só, o diretor de engenharia implantando a maquiagem, o airbrushing, a maquiagem exatamente com isso. E eu fiz o teste, aproveitei isso gravando com a Venice 2, gravando essa maquiagem. Os maquiadores lá, porque foi uma coisa legal, porque tanto eles estavam já tinham implantado, estavam experimentando e vendo com a câmera, eles olhavam na câmera e falavam, é animal o negócio, né? Você vê que tem que tomar cuidado até para não tapar o poro. A maquiagem ficou... você tem que fazer a maquiagem sem... Porque a câmera enxerga o poro, você não pode enxergar a maquiagem dentro do poro. Ficou uma coisa louca, cara. Então... Tá muito interessante a fotografia hoje em dia, muito interessante, cara. Então, vamos esperar para o ano que vem para a gente ver o que mais tem de tecnologia. Eu aprendi muito com você, principalmente você falando que não dá para falar, não dá para fazer. Que isso é uma coisa que eu acho que eu tenho dentro de mim há muito tempo. Eu sempre fui uma pessoa que, tipo, eu preciso fazer acontecer. Não só dentro do set, mas dentro da minha vida, dentro aqui da agência. E você só me confirmou que é possível a gente fazer tudo, independente do jeito que for. Se você quer fazer, você tem que dar um jeito de fazer. E eu nem sei quanto tempo a gente estamos. 57 minutos. O seu podcast foi o maior até agora. Foi. E foi um papo muito bom, de verdade. Quero te agradecer muito por ter aceitado o convite, te agradecer por ter se tornado nossos amigos. Muito obrigado por todo o carinho e atenção que você tem dado pra gente, não só na NAB, ou por ter vindo aqui, em outros lugares que a gente foi. Você acolheu a gente, você me acolheu minha esposa. Então, muito, muito obrigado. Obrigado por estar participando, por ter aceito esse convite, ter vindo até Santo André, né? Ter vindo até aqui, ter vindo conhecer. E a gente se encontra logo mesmo, né? Porque a gente tem mais uma viagem para a gente poder explorar um pouco sobre o mundo e ver novos... Orlando também é outro lugar do audiovisual que você consegue explorar e aprender. Ainda mais dentro dos parques. Porque a gente visita, a gente vai estar dentro de cenários, né, cara? É que acontece em Las Vegas. E o cenário é tão bem feito que te envolve que você acredita que você está lá naquilo ali. Eu queria deixar só uma mensagem assim para a galera, que eu acho que é bem legal, e eu vejo às vezes que existe o lado contrário do que eu vou falar. Eu acho que o nosso trabalho, ele, como eu falei, na história da evolução, na necessidade do registro, existe uma coisa que a gente chama de legado. Legado é a gente passar o que a gente sabe. E às vezes acontece o seguinte, a gente às vezes encontra colegas profissionais que o cara não dá toda a dica pra gente, ele acha que... E assim, tem uma lei fundamental do universo que é dando o que se recebe, é lei da ação e reação, sabe? Eu nunca tive dentro de mim essa coisa de segurar a informação. E acho que até por isso que também fiz parte quando dentro da Globo, eu fiz parte dentro do RH, de um cara que dava treinamento até em outros estados, outras cidades. Eu saí de São Paulo para dar treinamento na Globo do Rio de Janeiro. É legal isso, né? E no interior de São Paulo. Por quê? O que acontece isso? Isso depois, com o tempo, começa a voltar
Você chega no lugar, né, a pessoa diz, pô, o professor do escola, eu fiz isso, olha que está aqui. Então, gente, o nosso trabalho, ele tem uma coisa assim, um tanto quanto artesanal, de aprendizado e de exercício. Então, que nem os artesãos antigos, poxa, a gente tem que ter essa coisa de deixar um legado, de passar. Acho que por isso que gosto de falar aqui, vim com maior satisfação, entendeu? E porque é legal passar um pouco da percepção que a gente teve, porque uma coisa ela é enxergada de vários ângulos, né? Então, por exemplo, essa coisa da tecnologia e a emoção, né, eu tenho um olhar assim que usa a tecnologia como ferramenta de registrar a emoção. Por isso essa linha do não tem como não fazer, tem que fazer. E isso daí, quando a gente está no estúdio, cara, a gente vive criando mensagens em cima de coisas assim que a gente trabalha em ilusão. Hoje em dia, com a ferramenta da inteligência artificial, então, né, que é uma coisa que um dia que for a gente discutir mais inteligência artificial depois da próxima feira, acho que eu tenho uma visão interessante para a gente discutir, que os colegas ainda não aceitam. Tem um colega que tem não, mas isso é inteligência artificial, entendeu? Isso eu acho que é uma pauta interessante para a gente conversar, porque eu abracei a inteligência artificial, porque eu acho que com a inteligência artificial você tem realmente a sua direção de fotografia, que o resto a gente adapta uma captação ali para contar uma história. Essa daqui é a mesma coisa que quando a gente está criando com a inteligência artificial, é a mesma coisa que uma pintura. Você consegue criar só com o que está dentro da sua cabeça e mostrar para os outros o que está. Obrigado, Pirron. Obrigado, eu, querido, de verdade. Obrigado por tudo e por essa aula aqui pra gente. Imagina. Só contando história. Até a próxima, galera.